Shalom, Ravaria, paz do Senhor a todos os meus amigos, que Deus vos abençoe. Bom, pessoal, eu quero aí já agradecer a Deus por este momento em que você pôde passar e ter boas festas, principalmente aí nesses dias, né? Do Natal. Deus abençoe a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Espero que foi um dia de festa, que você possa ter se confraternizado com a tua família, tá bom? O importante é que nós estamos aí juntos. E aí tá chegando o ano novo, mais festa, que Deus abençoe. Bom, pessoal, era para mim estar hoje na Lua Profética, mas por motivo do 40 graus de calor, eu achei por melhor esperar um pouquinho o tempo melhorar, né? Se é que vai melhorar, para depois aí sair. Lembrando a vocês que nós temos culto no domingo, tá? A partir aí das 18 horas. E semana que vem também nós só teremos culto no domingo, tá, pessoal? Quero dar aí tempo bom para você estar aí se confraternizando com a sua família, tá bom? Mas aí já passando para a semana que vem, não desce na outra, aí já começamos a ter aí a campanha, né? Campanha da 13ª Casa de Israel, as 13 tribos de Israel, registrado ali no livro de Números, tá bom? Capítulo 1, tá? Bom, pessoal, mas eu não vou falar agora. Nós vamos entrar aqui no estudo teológico acerca da escatologia bíblica. Não sei se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você é meso, ou se você é outro movimento, outra visão, né? Não importa. O importante é que você esteja aí, tá? Sempre verificando a palavra de Deus e retendo o que é bom para a sua vida, para a sua família, tá bom? E a bênção de Deus é grande. Mas voltando ao assunto, vamos falar um pouquinho de escatologia, pessoal? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Bom, para nós iniciar aqui, eu quero tentar trazer uma visão, não minha, uma visão do apóstolo São Paulo, a exposição escatológica da qual ele escreveu nas suas cartas, principalmente a carta de Tessalônica, tá? Para nós vermos a visão escatológica do apóstolo São Paulo acerca aí do arrebatamento, acerca aí das últimas coisas, tá bom? E aí você pode estar comigo acompanhando aí essa teologia, né? E com certeza você pega o que é melhor, o que é bom para você. O que não é, deixa de lado. O importante é que nós estamos meditando na palavra do Senhor. Amém, pessoal? Amém? Então vamos lá. Estou aqui na igreja aqui um pouquinho mais fresquinho, né? Para nós estar fazendo essa live aí. Bom, para nós começar a ver a visão de Paulo, né? E eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. Abra a tua Bíblia aí, está escrito assim, ó, 13 em diante. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo de número 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens.
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Quero orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo, te agradeço. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, tudo aquilo que eu fiz, que entristeceu o teu Santo Espírito. Me dê a graça, Senhor, para falar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Então nós temos aqui a exposição escatológica do apóstolo São Paulo acerca dos Tessalonicenses, ou seja, eles tinham uma promessa da volta de Jesus para arrebatar a igreja. Porém, o que acontecia lá? As parentes deles iam morrendo, e aí eles ficavam tristes, preocupados, porque no pensamento deles, os seus parentes iam perder o arrebatamento, não seria salvo, não seria arrebatado. Então Paulo escreve essa carta para trazer o ânimo e também para cada um consolar um com o outro com essas palavras. Bom, pessoal, nosso objetivo aqui, através desta reflexão, é traçar aqui uma breve cronologia da doutrina das últimas coisas dentro da visão pré-milenista, pré-tribulacionista, apresentada por Paulo na sua primeira carta, tá? Aos Tessalonicenses. Bom, eu antes de mais tudo quero declarar a você que eu sou pré-tribulacionista, eu sou pré-milenista, tá? Tá bom? Mas respeito vocês que é pós, você que... Eu respeito cada um com a sua visão teológica, tá bom? Por quê? Porque quando nós lemos aqui pericope acima, como nós declaramos aqui, eu achei aqui muito interessante. Deixa eu mudar aqui a passagem, a palavra aqui. Peraí. Achei muito interessante. Por que eu achei muito interessante, apóstolo? Simplesmente pela maneira, né, como o próprio apóstolo São Paulo, cronologicamente, ele apresenta os eventos futuros, tendo como início o estado até mesmo intermediário, indo até a nossa ascensão aos ares, e a saber o arrebatamento, que depois da nossa união com o Senhor na glória, para sempre no céu, está aqui então a última verdade, né? Eu creio nisso, e não está de forma clara no texto aqui, mas pode até pode ser elucidada com a leitura de João, capítulo de número 14, versículo até o 3, onde diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e uma vez que preparar-vos lugar, virei e buscarei a ti, para onde estiver, estejais vós também, né? Ou seja, onde Cristo promete preparar ali, o Senhor faz uma promessa para nós de um lugar na casa de seu pai, né? Que eu creio que a casa do pai é no céu, apesar que tem muita gente que fala, não, se vencer, tu verás a Deus, tu vencer, tu verás a Deus, né? A Bíblia está dizendo bastante isso, e ele não fala no céu, mas eu creio que Deus está no céu. E depois, quando nós vamos voltar, quando o Senhor promete nos voltar e levar para lá, né? O Senhor promete ir e voltar a levar a sua igreja para o céu. Isso que está dizendo aqui no evangelista João, né? No Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de 1 ao 3, tá? Da qual eu aqui expus para você. Mas você também pode me ajudar nessa reflexão, tá bom? Pode ficar à vontade aí, tá? Bom, pessoal, aqui nós não apresentamos, eu não apresentei aqui
os outros acontecimentos futuros, tais como o tribunal de Cristo, a ceia do Cordeiro, a grande tribulação, o retorno glorioso de Cristo com a sua igreja e outras, etc, outras coisas a mais. Por não estar em discussão neste momento, não vamos colocar nesse momento aqui, né, esses textos que é apresentado por Paulo, porque isso nós vamos apresentar a passagem apenas de Tessalonicenses, tá? Que foi o que foi lido, com aquilo que nós entendemos aqui, né? Ser uma exposição escatológica em ordem cronológica dos acontecimentos com relação à igreja. Porque se nós for falar sobre todas as outras coisas, os demais, há de se permitir aqui umas 5 horas só de ensinamento ou mais. E tenho certeza que você não ia ficar até o final, porque tem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos, irmão, quanto mais 5 horas. Pode acontecer o que aconteceu ali com o Éltico, né? Onde o Paulo estava pregando, um período muito longo, 5 horas pregando, aí ele caiu, né? E morreu, e Paulo teve que ali orar e ressuscitar aquele jovem, né? Mas ele caiu da janela. Mas eu vou ser o mais breve possível, então eu quero que você possa estar intercedendo aí, para que não seja algo enfado, cansado, tá bom? Se tiver um pouco cansado dos estudos, você manda mensagem aí que nós paramos e deixamos para outro dia ou outro tema. Tá certo, pessoal? Tá certo? Bom, a resposta aqui de Paulo à igreja de Tessalonicenses, da qual nós lemos, a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 e 18, provavelmente é uma resposta amorosa do apóstolo Paulo a uma pergunta que estava inquietando a igreja de Tessalônica. A questão que nós podemos observar era a seguinte: sabemos aqui que Jesus voltará, amém? Eu, você, todos nós que cremos na palavra do Senhor, sabemos que Jesus voltará para nos buscar, mas enquanto aos nossos parentes e amigos que nos deixaram, o que acontecerá com eles? Essa é uma pergunta. E aqueles que já morreram? O que vai acontecer com eles? Né? Uma vez que eles já estão mortos, como podemos participar aqui desse evento, né? Ou seja, da volta de Jesus? Afinal, alguma esperança aí para as pessoas que nos deixaram também, pessoal? Será? Está conosco o João Batista, Pai do Senhor João Batista, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Pode dar a sua opinião aí, tá? Deus abençoe a sua vida, continue nos assistindo. Mas, pessoal, no que diz respeito à vida após a morte, no que diz respeito ao futuro dos mortos, parece que a igreja de Tessalonicenses não sabia nada a esse respeito, acerca da morte daqueles que morreram, e é possível que eles estivessem pensando que não havia esperança. Foi aquilo que eu disse no começo: não havia esperança para aqueles que já estavam mortos, o que, por essa razão, por ocasião ali do retorno de Jesus, eles seriam deixados no estado de morte para sempre. Então, na cabeça deles era isso. E Paulo aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, não somente oferece uma resposta a essa questão, mas faz uma exposição escatológica aqui, né? E a exposição escatológica que ele faz é na ordem aqui dos acontecimentos, né? Ele começa a separar e começa a colocar na ordem os acontecimentos aqui. E aí, então, depois de havê-lo consolado, eles convocam aqui praticamente os demais com as mesmas palavras
antes já tinha consolado os primeiros. Para quê, pastor? Para que isso, ele divide o texto aqui que ele leu, nós podemos dividir em 4 partes. O texto que nós lembre-se, texto fora de contexto, gera um pretexto para heresia. Então ele divide aqui o texto que eu li, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18, ele então divide aqui em 4 partes, tá, pessoal? Se tiver uma caneta na mão, aproveita a caneta. Hello, Moto. Hello, Moto. Hello, Moto. Eu acho que ela não vai ligar mais não. É porque se eu atender ela agora, o que vai acontecer? Eu vou sair do raciocínio aqui, né, do estudo teológico de Paulo. Mas depois eu ligo para ela. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui. Parece que ela parou. Então Paulo, ele dividiu essa carta em 4 partes. A primeira parte aqui foi em questão a respeito das pessoas que já morreram. A segunda, a ressurreição gloriosa. A terceira, o arrebatamento da igreja. A quarta, o destino da igreja. E também tem a quinta aqui, não foi só 4 não, com a consolação dos irmãos aqui naquele momento, tá, pessoal? Tá? Então vamos lá primeiro aqui, a questão a respeito dos mortos, as pessoas que já morreram, que estão no estado intermediário, tá? Estado intermediário, versículo de número 13. Estado intermediário entre a morte do corpo e a alma, tá? A separação do corpo e da alma, tá? Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É isso que está escrito aqui, versículo de número 13. No que diz respeito, pessoal, aos mortos em Cristo, os corpos, na verdade, está morto, mas a alma e o seu espírito estão vivos na presença de Deus, tá? Onde nós encontramos as passagens? No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, onde Jesus diz: olha, não temas aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes temer aquele que matar o corpo, tem poder para fazer perecer a vossa alma no inferno. Enfim, Lucas capítulo 16, versículos 19 e 21 também. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Eu não vou ler os versículos, só li o primeiro, só para não ficar muito grande, tá, pessoal? E na escatologia bíblica, capítulo 6, versículo 9 e 11, e escatologia, que é Apocalipse, capítulo 7 e 9, e escatologia bíblica, capítulo 17, versículo 24, tá? Lá você vai ver as pessoas que morreram, que estão falando, que estão com a sua memória ativa, tá? Para mais informações aqui, pessoal, sobre esse estado intermediário ou até a imortalidade da alma, né? É um assunto que nós podemos depois trazer, até já trouxe já acerca da imortalidade da alma. Ou seja, quando Paulo inicia a exposição, ele diz assim, ó: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Lembra do rico e do Lázaro, que estava lá? Tinha morrido, mas estava conversando, tá? Mas vamos deixar um pouquinho de lado para não tomar muito tempo aí. Paulo não queria que eles continuassem sem conhecimento a respeito da situação daqueles que haviam partido, para que eles não ficassem na mesma situação
de tristeza daqueles que não conheciam e não conheceram a Cristo, por causa até mesmo, e por esta razão, ele parte para a segunda exposição do seu ensino, né? Saber aqui a ressurreição gloriosa dos mortos em Cristo, enfim, tá, pessoal? Depois ele vai falar da ressurreição gloriosa, lá no versículo de número 16, olha o que está escrito: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste bem atenção. Ele inicia a segunda parte da sua exposição escatológica, tomando como ponto de partida uma verdade central da fé, que eu digo da fé cristã. Por que, apóstolo? Porque a morte e a ressurreição de Cristo mostra que, de modo que, assim como Jesus morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo, de igual modo, também irão ressuscitar. Quero deixar isso bem claro para você. Irão ressuscitar. Sendo assim, então, não havia aqui nenhum motivo para que eles estivessem preocupados ou inquietos, né, com a questão dos mortos. Por quê? Porque havia uma esperança para os seus familiares, os seus parentes e também os seus amigos que dormiam em Cristo, ou seja, que estavam mortos em Cristo, né? Por quê? Porque a ressurreição gloriosa, não a ressurreição de que participou Lázaro, vamos deixar isso bem claro. Aqueles que morreram, Jesus ressuscitou, não tem nada a ver com a ressurreição que eu estou falando aqui, porque o filho da viúva de Serepta também morreu e Jesus ressuscitou ele, o próprio Elias, enfim, e o mesmo outros que ressuscitaram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas a ressurreição que é típica aqui, que nós estamos tratando, é a ressurreição para a vida eterna. Então, tem ressurreição para a vida eterna e tem ressurreição que não é a vida eterna, porque foi ressuscitado todas as pessoas, Lázaro, filho de Serepta, mas voltou a morrer. Mas a ressurreição que eu estou tratando aqui é uma ressurreição eterna, tá? E eu vou dar os versículos aqui, vocês vão, e depois você pega a caneta, papel na mão e escreva. Atos Apóstolos 2, 29 até o 32, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo de número 36, também nós temos lá no livro de Aos Romanos, capítulo 6, versículo 9, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, você pode ler até o 54, tá bem? E o que nós estamos lendo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, e também da escatologia bíblica, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 18, tá? Então, para até mesmo esclarecer ainda mais o que ele estava dizendo acerca da ressurreição, que eu digo ressurreição dos mortos, ele completa dizendo que nós, os vivos, não sairemos na frente dos que já morreram ou do que dormem por ocasião do arrebatamento, de maneira nenhuma. E se ele passa para a terceira parte da sua exposição escatológica, falando sobre o arrebatamento da igreja, tá, pessoal? Então vamos deixar isso aqui bem claro, tá bom? Sobre a ressurreição, da qual ele está relatando que não é a ressurreição daqueles que morreram e foram ressuscitados, não. É a ressurreição da igreja, né? Vai ser rápido, tá bom? Tá? E por isso que fala rápido, então ele não está falando de outra ressurreição, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, já que vai ser rápido, vamos falar sobre o arrebatamento. Eles ressuscitaram, agora vamos falar desse tópico, arrebatamento. Está lá no versículo de número 17, da escatologia bíblica do apóstolo Paulo, da qual nós estamos aqui tratando. Eu vou ler aqui.
e seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Olha só, então aqui ele está tratando de arrebatamento da igreja. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no seu discurso apologético, até mesmo em favor da ressurreição, ele afirma que a ressurreição dos mortos com os corpos glorificados e transformados, né, vamos deixar bem claro, dos vivos, né, e com os corpos igualmente gloriosos, se darão apenas por ocasião da vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, ele faz questão de explicar na sua primeira carta, tá, aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, como ele ocorrerá na sua primeira fase, né, a vinda de Jesus dentro da visão pré-tribulacionista da qual faço parte, tá? Se dará ali em duas fases, a primeira para a igreja e a segunda com a igreja, tá? Que é o arrebatamento da igreja, dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, está nos trazendo essa promessa aí. Então, tendo dito isto, pessoal, ele fecha, o apóstolo Paulo fecha o ciclo dos primeiros três acontecimentos cronológicos aqui, né, alusivos à igreja, e apresenta-nos o destino final da igreja, que é a nossa união com ele para sempre. Então ele fecha aqui. Agora no versículo de número 17, vou ler de novo, porque eu falei que era 4 partes, né, e aumentei para 5. No versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito assim: assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, assim estaremos sempre com o Senhor. Antes de nós começarmos a falar isso, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, analisar. Porque a gente que lê a Bíblia, tem pessoas que falam que a palavra do Senhor renova-se a cada manhã. Eu já não creio mais nisso. Eu creio que nós renovamos a cada manhã pela palavra. Quem se renova somos nós. A palavra de Deus continua sendo a mesma, né, e única, tá? Ela não se renova, ela continua sendo a mesma, tá? Para todo dia. Quem se renova somos nós, tá bom? Bom, acerca do arrebatamento dos mortos, irmão, nós sabemos que Jesus, ele nasceu, ele viveu, e ele começou o seu ministério com 30 anos, morreu ali com 33 anos, tá? Crucificado, ressuscitou, foi para o céu. Uma coisa que muita gente não fala, não presta atenção, talvez por não ter argumento bíblico, ou não ter passagens específicas para expor ali, ele prefere calar-te e não falar. Por saber que Jesus não está no temporal, num tempo, e sim está na eternidade, que não existe tempo, quem criou o tempo foi Deus. Então muitos não falam sobre isso. Mas eu vou falar aqui algumas coisas que penso, talvez não consiga encontrar nas Sagradas Escrituras tudo que posso falar para você aqui, mas eu posso falar. Porque pergunta que vem de muitas vezes apóstolo, vai ter criança lá no céu? Apóstolo, vai ter velhinho lá no céu? Meu pai morreu com 100 anos, ele vai estar lá no céu? Minha filha nasceu, infelizmente, Jesus levou quando nasceu, vai estar lá no céu? Lá no céu vai ter recém-nascido? Então tem certas perguntas que são feitas, infelizmente são feitas.
Com base nas perguntas que foi feita, eu tenho uma resposta, baseando-se nas escrituras, em toda ela, de Gênesis e Apocalipse. Por que, apóstolo? Porque quando Deus fez o homem, Ele não fez criança e nem velho, Ele fez adulto. Eu acredito aí que a plenitude do homem, que eu falo a feição dele, é com 30 anos. 30 anos, Saul reinou, com 30 anos, e 40 anos ele reinou. Davi reinou com 30 anos também. João Batista começou seu ministério com 30 anos. Era necessário que a religião aceitasse a pessoa com 30 anos para iniciar o seu ministério e ainda ter discípulo, no mínimo 6 discípulos, para que ele possa aceitar a sua visão religiosa na época. Então eu tenho aqui, em toda a Bíblia, 40 anos Paulo, 30 anos Paulo, enfim, os discípulos. Pastor, mas Marcos ele era criança, mas Marcos ali era jovem e tal. Bom, mas tinha Cristo lá. Então eu penso que as pessoas vão estar na eternidade, não tem tempo, nem idade, porém a sua afeição para nós poderia ser de uma afeição dos 30 anos, assim, a pessoa nova. Eu creio assim. Porque a Bíblia diz que nós teremos o corpo de Cristo, seremos igual a Ele. Não existe outro corpo no céu de ser humano, a não ser o de Cristo, porque Ele conquistou na cruz. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz que Ele é a primícia dos que dormem, aqueles que morreram. Primeiro é as primícias. Então eu creio, Eu creio que no céu não terá criança, mas seremos todos iguais, não teremos casamento, como Jesus disse. Lá não casarão, nem darão em casamento, mas seremos como anjos. Ele disse que nós seremos anjos, como anjo, ou seja, seremos todos iguais, pessoal? Então eu vejo assim. Então, se alguém for perguntar para você, dá os meus argumentos. Não falo muito porque não tem muita base bíblica para mostrar com exatidão. Estou falando aquilo que eu creio. Agora, pessoal, os destinos da igreja. Eu só parei um pouquinho para tentar falar isso. O versículo de número 17 está dizendo: assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só. Então o apóstolo, logo após de ter dito que a igreja será arrebatada para o encontro com Cristo nos ares ali, Paulo até mesmo parece não estar plenamente satisfeito com esta boa notícia. Ele não está. Ele faz questão de dizer algo mais para a igreja de Tessalônica e faz alusão aqui aos mortos e dizer que eles aqui praticamente farão parte, Eu estou na igreja, estou olhando aqui a porta, pessoal? Farão parte aqui da ressurreição gloriosa e de que os crentes que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus serão arrebatados juntamente com os mortos, ressuscitados para o encontro de Jesus nos ares, Então, apesar de uma notícia maravilhosa a respeito dos que dormem, parece que não havia deixado Paulo plenamente satisfeito ali. Por que, apóstolo? Porque ele sabia que tinha algo muito maior, muito melhor, que eles precisavam saber, E esse algo era justamente o destino final de todos os salvos ali em Cristo, A nossa união eterna com Cristo, com corpos glorificados no céu. Então, por isso que o próprio Jesus disse: olha, tem coisas que você escreve para falar, tem coisas que não escreva. Então tinha coisas que não era tempo, não era momento de estar passando ali. Então o amargo da plenitude da vida cristã ali se consumam, aqui nesse estado de eterna bem-aventurança. É isso que Paulo está falando
essa bem-aventurança com Cristo, tá? Onde o veremos face a face e seremos galardoador, tá? Participaremos da ceia do Cordeiro, receberemos um novo nome, teremos os nomes do Cordeiro, do Pai e da cidade celestial impressos em nós como marca de posse, propriedade, né, da divindade e identidade de da nossa cidadania, que é a cidadania celestial, e nos assentaremos com Cristo no seu trono, assim como ele se assentou com o Pai no seu trono. Paulo considera tudo isso como uma mensagem consoladora. E por esta razão, ele passa para a terceira e a última parte dos acontecimentos exibidos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é parte do nosso estudo teológico no dia de hoje. Tá bom, pessoal? E para nós terminarmos, vamos falar da consolação dos irmãos, né? No versículo 18, para nós terminarmos, né? Não ficou muito longo aí, o João Batista, nem sei se você ainda está aí. Se tiver, dá um oi, tá, João? Tá bom? Bom, vamos lá. A consolação, para nós fecharmos aqui, versículo 18. A consolação dos irmãos. Assim como essas palavras ditas pelo Espírito Santo, através do próprio apóstolo São Paulo, trouxemos consolação para os seus corações, porque os corações deles estavam aflitos. Eles deveriam agora, de posse desse conhecimento aqui, o conhecimento que eu digo é um conhecimento consolador, consolar os corações uns aos outros, porque Paulo fala, consolar uns aos outros com essas palavras, para que a igreja fosse edificada, os irmãos fossem edificados, que Paulo, na sua carta aos Romanos, disse que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está lá em Romanos capítulo número 15, versículo 4. E da mesma sorte nós devemos consolar uns aos outros com essas gloriosas palavras: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham aí pegado, marcado, canetas, papel na mão, a cada versículo. Não sei se o João Batista ainda está me assistindo, mas que Deus abençoe, João, tá? Eu vou aqui, já declaro um feliz ano novo para toda a família, saúde, tá bom? E o endereço da igreja, aos domingos, pelo menos nessas 2 semanas, Rua Sonata Luar, número 50B, Vila Holanda, cidade de Tiradentes, às 18 horas, tá bom? Shalom, Havari.